PDV. Por dentro do varejo. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Gustavo Carrera e esse é o PDV. Muita gente olha para a meteorologia apenas para saber se vai precisar usar um guarda-chuva ou se vai fazer sol no fim de semana. Mas para o varejista mais atento, o clima é, na verdade, um gatilho de consumo. Hoje, nós vamos pensar um pouquinho fora da caixa e analisar o impacto das mudanças climáticas e da inteligência meteorológica na gestão do seu negócio. Será que você está reforçando os estoques de ar-condicionado na hora certa? Ou será que o seu estoque de moda inverno vai entrar em promoção precoce por causa de um outono mais quente? Para responder essas e outras perguntas, recebo hoje Desirê Brant e Alexandre Nascimento, meteorologistas da Notus, empresa especializada em meteorologia para negócios. No nosso bate-papo, eles mostram como a combinação de dados históricos com modelos climáticos avançados consegue prever não só a temperatura, mas o comportamento de compra do seu cliente. Bora para a conversa? Desirê e Alexandre, é uma honra receber vocês aqui no PDV, principalmente para falar de um tema tão interessante, diferente, que é o impacto do clima no varejo. Tenho certeza que a gente nunca abordou nada parecido aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, nós quem agradecemos a participação e é realmente um assunto interessante, né? Porque a maioria das pessoas não sente, mas quando a gente fala sobre a respeito, né, dos efeitos relacionados ao clima, aí todo mundo pensa assim, nossa, é verdade, né? Começa todo mundo a perceber que sim, está bastante ligado aí os efeitos do clima no comportamento do varejo. Verdade. Bom, o clima sempre influenciou o varejo e outros negócios, né? Mas parece que virou uma variável mais crítica nos últimos anos, né? O que tem mudado, ou o que mudou, e por que o varejista, boa parte da nossa audiência é formada por executivos de varejo, donos de negócio do varejo, né? Precisa olhar para esse clima de uma forma muito mais estratégica do que a gente via antes. Bom, não tem como a gente deixar de falar a respeito das mudanças climáticas. Os eventos, eles estão cada vez mais extremos, né? Então, eventos intensos, ou de muita chuva, ou de seca, ou de muito calor, ondas de frio, e de forma cada vez mais frequente. E o que a gente tem observado é que vai muito de 8 a 80, né? Então, essas oscilações muito fortes e de forma cada vez mais frequente, isso leva o varejista a ter mais atenção, né? Manter mais atenção ali e cuidado aos efeitos do clima, ao comportamento do clima e os efeitos sobre o seu negócio. Então, só para a gente ter uma ideia, entre 2022 e 2024, né, eu tenho uma estimativa aí de pelo menos 65 eventos climáticos extremos. Dentre eles, né, teve aquele fatídico carnaval lá no litoral norte, com mortes, etc. Em 23 teve ventania em São Paulo, uma semana as pessoas sem energia, em 24 novamente, 24 teve os eventos do Rio Grande do Sul, teve as ondas de calor, e uma estimativa, né, de que todos esses 60 e tantos aí eventos provocaram um prejuízo na casa de 180 bilhões, tá? Então, quer dizer, as mudanças climáticas, elas vieram aí, né, para arrebentar, não só aqui com o nosso negócio que a gente está falando, né, sobre o varejo, mas de forma geral. E então, se o varejista, ele, né, aquela história, né, se ele não se abraçar ali com o fabricante e com nós meteorologistas, né, para pegar realmente essas oportunidades, ele vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, enquanto que se ele tiver de fato, né, olhando o clima como uma ferramenta estratégica, né, de forma estrutural, né, não conjuntural, não é, esquentou, vou ver se eu acho um fornecedor, não, o cara tem que estar ali de forma, né, estrutural, esperando aquele calor previsto, né, porque é aquilo, né,
essas mudanças, elas trazem problemas, óbvio, né? Mas elas também trazem novas oportunidades, né? E é bom falar, né, Ale, que sobre esse aspecto, né, de trazer novas oportunidades, evitar os riscos. A meteorologia hoje ela tem ela apresenta ali um grande avanço. Nós temos modelos de previsão de longo prazo que eles estão cada vez mais eficientes. Claro que é previsão, né? Não é 100% de acerto, mas hoje a gente consegue trabalhar muito melhor do que há muitos anos atrás, quando a gente começou a trabalhar como meteorologista, né, Ale? Então a gente consegue direcionar o varejista com previsão de longo prazo. Hoje, nesse momento, a gente consegue falar como que vai ser o verão e qual pode ser já uma breve expectativa ali para o inverno de 27, né? Então a gente já começa a ter ali um horizonte um pouco melhor e de forma a apresentar ali as oportunidades e tentar fugir dos riscos, né, que essa previsão de longo prazo pode sugerir. Geralmente, o que a gente sabe do varejo de moda, né, quando o inverno não é rigoroso, falando especificamente do Brasil, né, e quando não há um inverno, não vou nem dizer um inverno rigoroso, quando não há inverno, né, a coleção de inverno, ela fica, logicamente, ela vai ficar encalhada, né? E o que vai faltar capital de giro para comprar o verão. Então, assim, é um efeito em cadeia, porque se você não gira a mercadoria no inverno, você não tem o capital de giro, você mobilizou ali do teu dinheiro nos estoques de inverno, não girou, você vai estar com menos capacidade de compra do verão, às vezes te prejudica o verão não ter o inverno, né? Eu já ouvi isso muito de varejista, né? E por outro lado, quando o verão se estende, às vezes ele sofre pelo efeito oposto, quer dizer, falta mercadoria, porque ele não previu tantas vendas e o verão se estendeu e as pessoas continuaram comprando, ou começou mais cedo, né? Que é uma outra possibilidade, né? Eu queria que vocês dessem assim, alguns números ou alguns exemplos, alguns clientes que conseguiram, que vocês poderiam exemplificar para nós dessas situações. Foi novembro de 23, né, Ale, que começou, a gente já teve as primeiras ondas de calor relacionadas ao El Niño 23, 24, certo? E ali em novembro de 23, por exemplo, e assim, foi uma questão pessoal, tá, de querer comprar ar-condicionado e não encontrar ar-condicionado no estado de São Paulo, né, por quê? Porque a demanda foi muito alta em novembro, o verão ainda não tinha nem começado, né, então isso foi bastante significativo, assim, para aquela época. Quer dizer, quem trabalha com varejo perdeu venda porque exatamente não estava abastecido para poder atender, né? O Brasil, hoje, a gente tem modelos, tem maneiras de fazer uma previsão mais assertiva, pensando não naquela do fim de semana, se vai ter sol ou não, mas naquela que o varejista precisa se moldar no momento de fazer as compras, né? Sim. Tá, eu acho que quem está utilizando meteorologia de forma estratégica está se dando bem. O ano passado era um ano de laninha, por exemplo, né? E isso a gente consegue ver um ano antes, né? É naquele momento que o cara ele vai encomendar a matéria-prima na China um ano antes, né? Então ele já sabe, ele consegue saber se é um ano para ele comprar mais do que o normal ou menos do que o normal. A gente consegue dar essa informação. Esse ano se prepara, né? Você aí, lojista que está assistindo a gente e que está pensando assim, cara, eu faço, né, estoque de aparelhos de condicionamento, de ar-condicionado, ventilação, vou colocar outra vitrine de bebida, de gelo, enfim, né, coisas refrescantes, cara, aproveita que esse ano é um ano para isso, né? Então, assim, a gente consegue ver isso e a gente está falando há quanto tempo de que esse próximo ano seria diferente? Eu acho que já desde tem uns o final 6 do ano meses. passado. Desde o ano passado a gente já está. Sim, desde o ano passado a gente já está falando sobre isso. E falando até a respeito, né, do verão, teve até uma empresa que a gente chegou a fazer um trabalho para uma empresa de sorvetes aqui na Notus, e é uma empresa que majoritariamente tem lojas na rua.
né? E no verão ali de 23 para 24, eles não deram conta de abastecer as lojas com os sorvetes por conta da alta demanda, né? Porque fez muito calor, tivemos ali diversas ondas de calor. Então, o trabalho que nós fizemos para eles foi justamente criar um índice ali, né, Ale, para identificar quais seriam os momentos mais críticos para que eles estivessem preparados com a logística para abastecer essas lojas e não perderem a oportunidade. E aí você pode estar falando, caramba, mas né, vocês estão falando, né, vocês estão repetindo do inverno quente. Mas uma das coisas que a gente falava aí para os nossos clientes, né, era que, olha, vamos aproveitar, esse ano não está perdido, né, porque quando fala em El Niño, fala assim, mais calor do que o normal. Primeira coisa que o cara, né, do sazonal de inverno pensou, puxa vida, esse ano é um ano que eu não, né, o ano passado foi tão bom e esse ano não vai repetir. E a gente falou para eles, olha, calma, eu acho que né, dá para postar no Dia das Mães, né, o frio chegou ali praticamente no Dia das Mães, é sempre legal que chega um pouquinho antes, né, mas chegou ali no Dia das Mães, eu acho que quem deixou para a última hora terminou comprando né, roupas de frio. O Dia dos Namorados, né, o Dia dos Pais, né, o Dia dos Namorados talvez ainda dê para né, o pessoal do frio vai conseguir vender bem. Agora, do meio do inverno em diante, a gente não deve ter mais aquele inverno de verdade. Então, o que a gente falou para os nossos clientes? Olha, calma, possivelmente o outono vai ser o seu inverno desse ano. E ele não vai ser prolongado como foi o ano passado. E aí, com essa informação, que com bastante antecedência, o que ele conseguiu fazer? Ele apostou na estação, mas ele sabe que rapidamente ele vai ter que fazer queima de estoque. E talvez o que ele projetou ali não foi de longe algo bem menor do que o ano passado. Aliás, o ano passado ele não era nosso cliente e ele ficou devendo material nas lojas. Né? Então, isso é muito importante por causa disso, esse acompanhamento né, no dia a dia. Muito bom, gente. Eu acho que o que eu estava pensando aqui, Alexandre, na verdade, assim, eu estou me colocando muito no papel da nossa audiência aqui do varejista, tentando entender como que ele, na verdade, contrata um serviço desse. Porque, olha só, grosso modo, essas previsões mais genéricas estão, de alguma forma, nos canais de comunicação, nos especializados e até de um modo geral. O que vocês oferecem para eles é o quê? Uma consultoria para entender o negócio dele, como essa sazonalidade de fato vai impactar, como que funciona a Notus? Tá, a gente sempre brinca aqui que a gente não vende previsão do tempo, tá? A gente vende né, oportunidade de maximização de resultado. Né? Então, quando nós somos contratados por uma empresa, a primeira coisa que a gente procura entender é a dor do cara. Né? A dor e como que a gente pode ajudar ele a ter menos dor. Né? Como a gente sabe que, no final das contas, ainda é uma previsão, tá? Mas não é uma acertação, né? Eu sempre brinco. Que no dia que eu nunca mais errar, eu vou mudar o nome de previsão para acertação do tempo. No entanto, a gente consegue entender alguns triggers e buscar esse trigger na previsão. E aí a gente consegue ajudar o cara, olha, o clima ele vai se comportar desta forma. E quando atinge esse nível, lembra que lá no passado você teve uma situação parecida e aí você vendeu bastante, por exemplo. Tá? Então, a gente começa a buscar as janelas de oportunidade para o cara, através da variável tempo. Eu ainda sou meteorologista, eu só tento né, entender o passado do cara, a história do cara. Né, lógico que assim, isso passa pelos dados. Né, é um produto feito sempre a 4 mãos. A gente usa a inteligência artificial para juntar as informações dele com as minhas. E aí eu vou, cada vez mais, se o cara daqui a 20 anos ele ainda for cliente meu, cara, eu vou ter um modelo em mãos perfeito, né? De modo que tudo que aconteceu no passado vai me ajudar a programar o futuro. Então, como é que, né? Aqui eu contei mais ou menos a história de como funciona o modelo preditivo, mas como é que a gente trabalha aqui?
Uma vez que o cara me contratou, eu vou tentar entender o problema do cara, eu vou traçar uma estratégia de atendimento. Uma vez por mês eu tenho uma reunião de longo prazo, então é nesse momento que a gente, né, eu, Desirê e os outros meteorologistas aqui, a gente senta com um time, né, deles e a gente, né, vai contando a expectativa para os próximos meses, para as próximas semanas. Né? Olha, o El Niño está se formando, em ano de El Niño acontece isso, acontece aquilo, você vai ter que botar a sua força-tarefa, né, no norte, no nordeste, por conta disso, daquilo. Semanalmente a gente vai sempre dando um feedback para o cara, então olha, a expectativa está se mantendo, olha, o Centro Europeu soltou aqui uma nova ferramenta, está, né, tá indo ao encontro daquilo que a gente analisar falou. Uma oportunidade, né, Ale? Ó, semana que vem tem onda de frio, preparem as vitrines para onda de frio, uma onda de frio atípica, Isso. qualquer coisa assim. Então dá para a gente sinalizar uma vez por semana esse tipo de situação também. O que vocês estão falando é que existe uma combinação de um planejamento mais estratégico, de longo prazo, não falando longo prazo, mas na verdade é médio prazo, 6 meses, ou que seja duas estações para frente, ou 3 estações para frente com uma assertividade maior, e logicamente depois, além disso, já é mais incerto, mas de qualquer forma o varejista também teria essa de mais curto prazo, quer dizer, existe essa... Seria uma atualização até, para ver se o modelo está se mantendo ali, o comportamento, né? E como você, só pegando o gancho do que você falou, que hoje a gente tem informações de diversas fontes, né, de maneira muito fácil. Todo mundo tem acesso às informações do clima, todo mundo está ouvindo falar a respeito do fenômeno El Niño, mas tem que tomar muito cuidado com a fonte dessa informação, né? Tem muito sensacionalismo, tem muita manchete, né, que é para caçar clique, então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de informação, por isso que é importante a gente ter o meteorologista ao lado, né, para direcionar ali se é de fato uma informação ali fidedigna ou não. E mensurar exatamente a intensidade, porque exatamente, uma coisa vai os chover, efeitos, exato, isso que eu ia te falar. Por exemplo, eu posso te dar um mapa, Gustavo, com um mapa de previsão de chuva para os próximos dias. Você consegue ler naquele mapa a quantidade de chuva e onde ela vai cair. Mas a qualidade dessa chuva você não identifica sozinho. Como que essa chuva vai acontecer? Exato. Toda essa chuva que está nesse mapa, ela vai cair em 1, 2 dias, entendeu? Ela vai ser coisa muito simples do nosso dia a dia e que a gente, nossa, muitas vezes eu recebo esse tipo de mensagem. Ah, vai fazer frio. Não vai, onde você viu? Não, no meu celular está dando chuva. Gente, as pessoas confundem chuva com frio. Por quê? E aí eu sempre dou a dica. Gente, não, vai chover o dia inteiro. Gente, não vai chover o dia inteiro. Porque a pessoa olha lá no celular, não é? No aplicativo do celular, a nuvenzinha com chuva, e já pronto, já deu ali a previsão. Não, a dica que eu dou é, se for uma previsão, por exemplo, para São Paulo, né? Se a temperatura máxima, a previsão for de, 28 graus e tem previsão de chuva, é sinal que o sol vai aparecer, a temperatura vai chegar aos 28 e essa chuva vai acontecer só no final da tarde. Então, esse detalhe, né? Quem vai contar para você é o meteorologista. Né? Então, tanto dessa previsão básica do dia a dia, quanto essas informações de mais longo prazo também, né? Tem uma diferença enorme se você está prevendo 300 milímetros de chuva em um mês, e se ele vai acontecer todo dia 10 milímetros, ou você vai ter 2 dias de 150 milímetros, né? É completamente diferente. Né? Sim. Eu acho que esse é a grande sacada aqui de todo o nosso bate-papo. Né? A gente sempre ouve, né, quando a gente chega num cliente, às vezes o cliente fala assim, pô, mas isso aí eu tenho de graça. Eu falei, não, você tem lá previsão de mínima, máxima, um ícone e um volume de chuva. O que você faz com isso, né, você não sabe o que fazer com isso. Tá? Então, o nosso desafio aqui como empresa de meteorologia é, primeiramente, tentar acertar as condições do tempo, que não está fácil, e segundo, né, mostrar para você que realmente faz sentido você ter uma informação meteorológica dentro de casa e utilizar ela de forma estratégica, né, seja ali para a vitrine, como a Desirê falou, da semana que vem,
seja para você pegar o seu estoque daqui e mandar para um outro estado, né, se você trabalha com várias unidades federais, ou, né, mais do que isso, né, quantos containers eu vou trazer da China de produto. E tudo isso a gente consegue ajudar. E fora a identificação como fala, dos gatilhos, né, Ale? Por exemplo, a gente consegue, por exemplo, pegar os dados, né, através dos dados dos nossos clientes e juntando com os nossos dados históricos, a gente consegue identificar alguns gatilhos. Por exemplo, venda de ventiladores, né? Uma noite mais quente, com temperatura acima de 20 graus, é uma noite bastante desconfortável para dormir. A segunda noite, também muito desconfortável. Na terceira noite, não aguento mais, vou comprar um ar-condicionado, entendeu? Quando a gente começa a identificar quando que o consumidor decide investir em um ar-condicionado, com quantas noites quentes, né, ele decide sair para comprar um ar-condicionado. Isso a gente consegue fazer, essa identificação através dos dados do cliente, né, e os dados de meteorologia, e dali para frente a gente ter um índice, né, para estratégico. Você está dizendo que a partir da combinação dos dados históricos com os dados de venda, você, de alguma forma, você deixou de fazer uma previsão de tempo, você passou a fazer uma previsão até do comportamento de compra, o comportamento desse consumidor. Isso é muito legal. Gente, a gente está chegando ao final e não poderia deixar de perguntar isso, né? Pensando nos próximos meses, vocês já deram alguns spoilers aí, né, ao longo do nosso papo, né? O que você destacaria para a nossa audiência, que, lógico, é composta de varejistas de vários segmentos, mas principalmente supermercado, varejo de moda, farmácias, né? Quais seriam, assim, as dicas práticas, ou enfim, dicas aí, e me conte um pouquinho o que será o nosso inverno, que já se avizinha, né? E o verão de 26, 27. Pois é, a gente tem 2 momentos aí dos efeitos do fenômeno El Niño. O primeiro deles a gente já sente agora, ao longo da estação mais fria, né, entre aspas, que esse ano não será tão frio assim. Como o Ale mesmo comentou, a gente até deu a dica para os nossos clientes, aproveitem as oportunidades do outono, porque no decorrer do inverno, metade do inverno em diante, os episódios de frio, eles começam a perder força e vão ficando cada vez mais espaçados, né? Então, as melhores oportunidades, elas acontecem agora no outono e primeira metade do inverno, né? E com relação ao regime de chuvas, né? A gente está falando do frio, né? E o regime de chuvas, como é que vai estar? Como é que ele se comporta em ano de El Niño? De uma forma geral, quando se tem um El Niño vigente, basicamente chuva em excesso no sul do Brasil, norte, principalmente nordeste, risco de seca. E para a porção central do país, não que não chova, central eu estou incluindo sudeste e centro-oeste, tá? Chove, só que a qualidade da chuva muda. Na maioria das vezes é uma chuva que vem em forma de tempestade, é uma chuva que ela pode ser forte, ela inclusive pode ultrapassar a média histórica, mas ela não é bem distribuída. Ela pode acontecer em poucos dias e depois a gente entra numa janela de tempo seco e com ondas de calor, né? E aí, Gustavo, isso traz muitas oportunidades para o varejo também. Exatamente nessa questão, né, da gente ter, em média, temperaturas mais altas e teremos janelas com temperaturas extremamente altas. Então, é nessas oportunidades aí, né, que o happy hour ele fica, né, mais happy ainda, né, porque imagina, quinta, sexta-feira, você sai do escritório ali, né, tem um barzinho na esquina do escritório, aquelas temperaturas extremamente altas, né, inevitavelmente as pessoas vão se aglomerar ali em busca, né, de bebidas refrescantes, não necessariamente alcoólicas, né, mas a maior parte do tempo, né, bebidas refrescantes. Então essas oportunidades, elas vão aí, né, no nosso, até mesmo no nosso inverno isso pode acontecer já, tá? Ano de El Niño, muito normal em agosto você ter aquela situação que a gente brinca, que a gente chama que é o efeito cebola. Você sai de casa com um casaco, 2, 3 casacos,
né, no meio do dia bate mais de 30 graus, no final do dia aquela meia estaçãozinha, né, então você já começa a ter um comportamento diferente de inverno em agosto, que seria, né, pleno inverno. E aí setembro, outubro, é aquilo que a Desirê falou, né, você pode ter tempestades, né, mas você vai ter dias muito quentes, e aí é o comportamento antecipado de verão. Tá? Então isso, e toda essa combinação, ela traz né, se você me permite, só para completar, uma situação, né, que é uma situação de energias mais caras. Então ali para o lojista pequeno, né, ele termina tendo um impacto, porque ali na conta de luz no relógio ela fica mais cara, até por causa, né, do uso de aparelhos de refrigeração, e o fabricante ali, ele também vai ter um impacto, porque no Mercado Livre ele também vai pagar mais caro. Mas então, gente, muito obrigado, Desirê, pelo compartilhar, Alexandre, tudo que vocês deram de dicas e também para mostrar para o varejista a importância de saber como o clima, o tanto que isso impacta os negócios deles. Muito obrigado. A gente que agradece. Nós que agradecemos aqui. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso aí. Até a próxima. Tchau!